Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Descomplica com a professora Elisângela para mais uma aula agora hoje de língua portuguesa sobre o assunto Gêneros Jornalísticos, parte 2. Se você gostou, continue aqui comigo até o final deste vídeo. Vamos então dar continuidade na nossa aula passada sobre este assunto. Então, vem comigo aqui. Vamos conhecer outro tipo de gênero jornalístico que é a crônica. A crônica é um relato de acontecimentos, fatos do tempo de hoje, fatos do cotidiano. As crônicas são no caso de autoria, de algum jornalista ou escritor e contam fatos mais pessoais, na qual são abordados acontecimentos do dia a dia. Elas podem ser conectadas a algo que está acontecendo atualmente no mundo, mas isso não é obrigatório. Então a crônica, ela começou, a entrar, que eu falo nesse sentido do como o tipo, de um dos gêneros jornalísticos, no momento que começou a ter as publicações nos jornais, na época, depois foi se expandindo e foi para as revistas, hoje para sites. Então, é uma forma de entretenimento, é uma forma de poder relatar algum assunto, do dia a dia, de qualquer pessoa, tendo um olhar diferente. Então, aí começou a ter essa visão. E antes era escrita, a crônica por cronistas, pelos próprios escritores. Hoje em dia pode até ser um próprio jornalista, que goste, de escrever crônica, que também pode fazer. Então, muito legal. Temos também um artigo de opinião, que é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Ele é publicado normalmente em jornais, revistas e blogs também. Esse tipo de texto tem como a função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então, aqui é o ponto de vista do autor, certo? Aqui o autor pode expor sim a sua opinião sobre um determinado tema. Entendeu? Um tema que esteja sendo relevante, que esteja sendo mais apresentado atualmente naquele momento. Então, ele vai fazer uma crítica que pode ser positiva, ou positiva ou negativa. Então, ele dá a sua visão ali sobre aquela tal temática que está sendo apresentada. Temos também a resenha. A resenha é um gênero também textual, que tem o objetivo de fazer o quê? Levantamentos críticos ou comentários a respeito de um livro, de um filme, uma peça teatral, como se trata de um texto, que aborda outro texto. Então, são necessários alguns procedimentos a fim de que as vozes dos autores, da resenha e da obra resenhada não se misturem. Então, aqui da resenha, ela também apresenta, vamos dizer, uma certa crítica. Não é muito parecida assim como artigo de opinião. O artigo de opinião, o gênero em si, ele não fica enfatizando, vamos dizer, certas obras, apresentando sobre um filme, nada disso. Ele dá uma opinião sobre uma notícia, que eu falo, uma temática que foi apresentada ali no jornal e achou muito relevante, e aí faz o seu artigo, no caso de opinião. Na resenha, necessita de quê? Precisa de um resumo, certo? Daquela tal obra, para a pessoa poder entender, e logo após é que vem o comentário do autor, O comentário do autor fica sempre na terceira pessoa, por incrível que pareça, Ele não pode, assim, vamos dizer, se expor literalmente com o eu na primeira pessoa. Já no artigo de opinião, coloca assim o eu, O verbo é conjugado ali, é a opinião mesmo do autor. Já na resenha, apresenta essa questão da terceira pessoa. Então, ele vai apresentar sobre um livro novo, ele coloca um resumo daquele livro,
fala sobre o autor, e ele faz também uns comentários, mas de uma forma que não mostre que ele está ali. Mas você dá para entender que está tendo um pouquinho ali a opinião dele na terceira pessoa. Isso é também uma forma de texto, como uma forma de um entretenimento, tá? Que também é colocado, você vê isso muito em sites agora também, de jornais, de revistas, assim, que estejam em sites, certo? E você pode também encontrar, que eu falo, nesses gêneros que eu falo, impressos. Pode ver também na televisão, mas é muito mais visíveis em sites, esses dois gêneros também. Temos também a charge, né? A charge jornalística, que também foi se expandindo, foi crescendo cada vez mais. É um gênero jornalístico também, né? Que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, ou no caso que eu falo, um posicionamento de um editorial, né, do veículo em si, e é uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano também. A charge às vezes vem apresentando só a imagem, ela apresenta, no caso, as duas características de linguagem, como a linguagem verbal e não verbal. Muitas vezes você pode encontrar, tem os dois, né, linguagem verbal e não verbal, e pode só encontrar não verbal, como é o caso aqui deste exemplo que eu passo aqui para vocês, bem pequenininho, certo, dessa charge, que você observa que temos aqui dois meninos, né, e com realidades diferentes, se vocês observarem também, né, você vê um menino, né, do lado de fora, né, que eu digo fora, sem estar dentro da casa, acompanhando aquela aula remota daquele menino que mostra que tem condições para isso. Então veja aqui essa crítica, né, dessa charge. Não precisa ter palavras, que eu falo frases, mas a imagem conta muito, né? Você observa bem essa questão dessa separação, né, que eu falo, da questão da classe social, né, das realidades, e isso foi muito visível agora nesta pandemia, e nessa charge aqui mostra literalmente como foi realmente nessa pandemia, né? Então aqui a gente observa realmente essas duas realidades diferentes, né, de uma pessoa que tem condições para poder acompanhar uma aula, e aquele menino lá de fora, ele não tem, mas ele está ali acompanhando na janela, na maneira do possível. Então, assim, é uma imagem que um pouco choca. Então, a charge é isso, a charge jornalística, ela apresenta certas temáticas do dia a dia, de uma forma de crítica. Pode ser também de forma engraçada, muitas vezes, mas às vezes nem sempre é uma forma engraçada, às vezes também é uma reflexão sobre aquilo que está sendo apresentada. Tem também a carta do leitor, né? A carta do leitor, que é um tipo de carta que é vinculada geralmente em jornais, em revistas, aonde o quê? Os leitores podem apresentar suas opiniões. Então, a carta do leitor é aquele momento que o leitor que está em casa, ele pode mandar um e-mail, certo? Colocando o seu ponto de vista sobre uma determinada notícia, uma reportagem, que ele vai dizer se acha legal, se não é a favor disso. Então, é um momento que eles podem expor ali a opinião. Então, é também uma forma de entretenimento que se encontra nos gêneros jornalísticos. E vamos para um exercício agora. Vamos para uma interpretação. Vamos observar aqui, ó, que temos aqui um texto 1, que é título: Telenovelas empobrecem o país. Que fala assim: parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias, às 6, 7 ou 8 horas da noite, é algo muito pior do que os mais baratos filmes B americanos. Os diálogos são péssimos, as atuações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Essa aqui foi uma carta, tá, gente? Uma carta de um leitor, o nome dele Antunes Filho. Ele aqui está dando uma opinião sobre esta carta, né? Ele está dando opinião sobre alguma notícia, alguma reportagem que estava falando sobre as telenovelas. E ele está dizendo aqui de uma forma positiva ou negativa, pelo que podemos analisar. Dê uma pausa então aí no seu vídeo e releia de novo esse texto.
E agora, você que releu de novo o texto, você acha que a opinião daqui deste leitor está sendo o quê? Positiva ou negativa sobre o tema das telenovelas? Ele está dando um ponto negativo, né? Ele está contra, né? Contra realmente as novelas, né? Que empobrecem o país na visão dele, que é a carta mesmo do leitor que mandou para a revista ou para um jornal. Vamos agora analisar este texto. O texto 2, que fala assim: novela é cultura. Veja, novela de televisão aliena. Também aqui é uma carta do leitor, bom? Da revista Veja, que fez esta pergunta para os seus leitores. Perguntando, a novela de televisão aliena? Aí vem a primeira resposta de Maria Aparecida e diz assim: claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade técnica e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Aqui já tem outro pensamento de Maria Aparecida nesta carta deste leitor. Aí você também dá uma pausa, leia de novo esse texto e a gente volta. Depois que você deu essa pausa, releu este texto, aí eu pergunto para vocês, neste texto aqui, a pessoa é contra ou a favor da telenovela? É a favor, né? Então, no texto 1, né, o Antunes já é contra, né, as telenovelas. E Maria Aparecida já é a favor. Então, vocês observem o que nesse caso? Temos dois textos que têm a mesma temática, que é sobre as telenovelas. Um é contra e o outro é a favor. Então, vamos agora para a alternativa, para as perguntas. A questão diz assim, ó: com relação ao tema telenovela, letra A, nos textos 1 e 2, encontra-se a mesma opinião sobre a telenovela? B, no texto 1, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos? C, no texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte? E D, no texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem? E aí? Dê uma pausa também de novo aqui nessa questão e retome para os dois textos, tá certo? E aí tente responder e quando a gente retornar, vai ser para a resposta. Agora que você deu a pausa, analisou as questões, voltou para os textos, e aí? Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos observar agora? Vamos ver? A alternativa que você marcou foi a letra C? Então, está de parabéns! É a letra C. A letra C fala perfeitamente aí, ó. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. Realmente, no texto 2, a Maria Aparecida, ela enfatiza sobre isso, que ela considera assim como um produto cultural, né? Uma verdadeira obra de arte. Muito legal, né? E hoje terminamos aqui a nossa aula, finalizando também a este assunto dos gêneros jornalísticos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, comentem aqui também nos comentários. Não esqueça de colocar aí seu ponto de vista sobre a nossa aula. Para você também não perder nenhuma outra, se inscreva também no meu canal e ative o sininho. E não se esqueça de curtir o vídeo se você também curtiu.
que gostou aí da nossa aula. Então foi um ótimo prazer ter você aqui comigo e espero você na nossa próxima aula aqui no Descomplique com a professora Elisângela. Então, gente, tchau, tchau e até a próxima!